Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Fiz Pedagogia e Olha no que Deu. Hoje estamos com uma convidada super especial, a Valéria, egressa aqui do nosso curso de Pedagogia. Nós estamos super animadas para ouvir um pouco das experiências da Valéria, compartilhar experiências que podem inspirar quem está começando, né? Valéria, é um prazer ter você aqui com a gente. Que tal você começar conversando um pouco para a gente, contando um pouco sobre você, como, por que você escolheu esse curso, se você teve alguma inspiração, alguma motivação. Obrigada, meninas. Boa noite. O prazer é todo meu. Uma honra sempre poder estar contribuindo aí com a universidade, com vocês aí em formação, né? Sempre um grande prazer. Escolhi a Unital, não sei se é essa a pergunta mesmo, de fato, eu gosto de falar, então vocês tomem conta do controle aí do tempo, porque eu sou bem faladeira, tá bom? O curso da Unital, ele é um curso muito reconhecido, né? Então, embora tenha aí a questão das universidades federais, outras universidades que compõem aqui o Vale do Paraíba, mas a Unital, ela é uma universidade de renome e que tem as suas estrelas, né? Então, quando eu decidi fazer a pedagogia, já era algo que eu queria há muito tempo, mas por consequências da vida mesmo não consegui fazer, e fui fazer já estava velhinha, viu? Não estava novinha assim igual vocês, não. E quando eu decidi que faria, tinha vindo morar aqui em Taubaté, eu estava vindo de outra cidade, e eu não pensei duas vezes. Eu lembro que eu passava na Rua das Palmeiras, porque meu curso foi lá na Rua das Palmeiras, né? Eu passava ali com os olhos brilhando e sempre falava para mim mesmo, um dia eu vou estudar aqui. E mentalizei, joguei para o universo até que chegou o grande dia, quando eu fiz a matrícula. Eu me recordo até que eu entrei para ver valor, sabe? Para sentir o cheirinho da universidade. E quando eu entrei, de fato, quando eu estava matriculada, que teve a primeira reunião dos ingressantes, foi uma emoção tão grande que tomou conta de mim ali, quando eu escutei a Márcia, que também hoje é professora de vocês, né? A Tereza, a Calil, elas falando que era filha da PUC. E eu falei, eu nunca esqueço desses detalhes, né? Então, por conta disso, por conta também de quem estava ocupando as cadeiras ali à frente da pedagogia, né? Que faz toda a diferença o corpo docente. Então, é uma universidade que nos chama, na verdade. Quem entra para procurar a questão de renome, encontra aí a Unital. Que legal, Valéria. E para você escolher o curso de pedagogia mesmo, você teve alguma experiência, alguma pessoa que te marcou, uma motivação para você escolher esse curso? Juliana, Ai, caiu minha internet? Será que caiu? Não, normal. Minha tela tá branca. Deixa eu voltar aqui. Voltou, ótimo. Você sabe que eu estou fazendo mestrado, né? Na Unital também, no MPE, na Unital. E eu tive que escrever o meu memorial. E escrever o memorial é mexer nas nossas caixinhas mais internas, assim, né? Então, ela perguntando para os alunos que você tinha que mergulhar mesmo em si mesmo e entender por que que você estava escolhendo aquele curso, né? Que vem de encontro com a sua pergunta. E eu fui descobrindo coisas que eu não imaginava o porquê que eu tinha um olhar que brilhava pela pedagogia, pela escola, porque eu sempre gostei muito da escola, mesmo quando criança, sempre gostei muito, sempre foi um ambiente que eu queria estar. E aí, nesse escarafunchar, né, dentro da minha essência mesmo, eu descobri, no terceiro, desde muito pequena, mas com 7, 8 anos, eu, eu ajudava o meu irmão na escola, com as atividades escolares. Esse meu irmão já mora com o Papai do Céu, partiu para morar com o Papai do Céu, ele tinha 23 anos, mas e nesse memorial, quando eu leio eu choro. Meu pai, que também já mora com o Papai do Céu, foi morar com o Papai do Céu, eu tinha 13 anos, quando ele foi morar com o Papai do Céu, ele dizia que eu seria professora. Ele me chamava de professorinha, justamente porque eu ajudava o meu irmão com as atividades escolares, e meu irmão era mais velho que eu. Então, mas aí meu irmão tinha muitas dificuldades na escola. Mas eu gostava de ajudar meu irmão, então o que eu aprendi ali no primeiro, no segundo ano, eu levava para ajudar meu irmão. Sempre fui muito ativa.
E isso me fez ficar com isso na cabeça, e até no meu memorial eu coloco, se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer a leitura, são quase 30 páginas, eu coloco nesse memorial, né, que eu sempre desejei, desde aquela época, quando eu tinha 8 anos, mas ficou mais forte mesmo com 9, quando eu estava no terceiro ano do ensino fundamental, que eu tinha uma professora que era muito inspiradora, pessoa de voz doce, calma, tranquila, que tratava todo mundo com muito respeito. E eu me inspirava, nossa, um dia eu quero ser igual a Maria Inês. Um dia eu vou ser professora igual a Maria Inês. Meu pai era vivo ainda. E quando eu voltei, quando eu comecei a estudar, que eu decidi que eu, não, agora eu vou fazer a pedagogia, eu vou ser professora, eu confesso, e toda vez que eu falo e que eu leio, eu me emociono de falar, que foi como se fosse um reconectar com meu pai, que dizia que eu ia ser professora, e que ele almejava isso, e eu cresci pensando nisso, né? Eu me sentia orgulhosa, meu pai me chamava de professorinha, gente, que máximo, eu tenho 9, 8 anos, me chamava de professorinha, né? Era incrível para mim isso. Então, de certa forma, fazer a pedagogia, que sempre foi um curso que eu quis desde muito pequena, é uma conexão que só eu entendo, minha com o meu pai. É como se ele estivesse presente o tempo todo comigo. A Maria Clara, que trabalha na escola que eu trabalho, eu acho que fica muito claro para quem me enxerga dentro da escola, independente do cargo que cada um ocupe, mas o que acredita da educação que vem de dentro para fora, não é algo que é externo, é de dentro para fora, é questão de essência, do que você busca, daquilo que você acredita. E isso, para mim, é fantástico. Nossa, muito emocionante seu relato, de verdade. Eu quero ler o seu memorial, tá? Olha, Já me toda vez que eu emocionei leio, aqui. eu fui ler para minha filha, eu chorei. Eu fui ler para meu marido, eu chorei. Eu fui ler para fazer correção, porque eu tinha encurtar ele para um outro trabalho que tinha que apresentar no mestrado, eu chorei. Então, assim, ele mexe muito comigo, porque são muitas verdades, sabe? É muito genuíno. E aquilo que é genuíno, ele floresce em si mesmo, sabe? Então, uma hora vocês tiverem a oportunidade, vocês leem meu memorial. Sim, realmente é muito emocionante, né? E é muito legal contar essa experiência, né? E compartilhar com as pessoas. Então, agora, a gente entrando um pouquinho na formação, pode contar pra gente como que foi o seu período de estágio, como que foram as suas experiências práticas dentro da pedagogia? Joyce, eu sempre falo, e das vezes que eu tive a oportunidade de estar na pedagogia para contribuir de alguma forma, eu sempre falei para todas as estudantes, as alunas, né, para serem esponja, porque eu fui uma verdadeira esponja na pedagogia. Como era um curso que eu queria muito e eu demorei muito para fazer por questões particulares, né? Quando eu ingressei de cabeça. Eu mergulhei fundo, sabe? Então, tudo que tinha de oportunidade de projetos, eu estava dentro. Então, eu participei de tudo da universidade, tudo que você pode imaginar. Do PIBID, eu participei do SAP, que era o Serviço de Apoio Pedagógico, que era orquestrado pela Miriam Boal, que era chefe de departamento na ocasião, e pela Tereza. Então, esse SAP, ele trazia as crianças da escola pública, inicialmente, quando ele foi formado, para a universidade. Na verdade, a universidade ia ter as escolas para dar aula de apoio pedagógico, e que é o tido como reforço, que as pessoas subentendem como reforço, né? Eu falo que não é reforço, porque reforço é reforçar, muitas vezes é reforçar aquilo que a criança não sabe, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do reforço. E aí eu trabalhei com o SAP, porque na ocasião eles levaram o SAP para o prédio da pedagogia, na brinquedoteca que tinha na universidade, que era na Rua das Palmeiras ainda, não é no prédio que vocês estão estudando. E eu trabalhava com as crianças a matemática, a língua portuguesa de forma lúdica. Então para mim, foi um divisor de águas, sabe? De saber o que eu queria para mim mesmo, de enxergar as fragilidades das crianças, mas também o potencial que elas tinham. E foi fantástico. Então, eu participei de tudo. Então, mesmo depois que. Até teve durante esse trabalho da trajetória da pedagogia com a metodologia da matemática com a Tereza, ela propôs um projeto também, que tinha que gravar explicações de divisão e tudo mais, e eu participei. Depois, eu fui convidada
pela Miriam, na ocasião, e a Tereza, para participar de um congresso no Rio Grande do Norte, representando a universidade. Eu fui, fiquei uma semana no Rio Grande do Norte pela universidade. Participei, depois que eu me formei, participei também do PID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Vocês conhecem o PID, que já teve, eu lembro do Matheus, que esteve também no PID, né? Depois que se formou para fazer o apoio pedagógico ali. Então, tudo que a universidade ofertou, eu encarei. Então, os estágios eu fiz todos, porque o estágio, ele também, ele é o caminho que a universidade proporciona, né? Para que a gente possa nos lapidar. Então, lá você aprende o que você quer ser, o que você quer puxar para você, mas também você aprende o que você não deve fazer, né? O que você tem que sair limpando ali, né? Fazer realmente é como se fosse um garimpo, né? Daquilo que você enxerga do que é legal e do que professores fazem e de coisas que você tem que abominar, porque a educação não é o que algumas pessoas colocam como educação, né? E a gente estuda para ser professor. O aluno ele tem que ir para a escola. Então não tem escolha, mas nós temos a escolha. Então se não é aquilo que a gente quer, mude de profissão. Por isso que é importante o estágio, porque é onde você vai viver na prática de verdade o que é a docência, né? E para que é a docência? A docência ela tem que vir para humanizar, para fazer um trabalho de humanização, de cuidado, de respeito, de desenvolvimento. Não pode de jeito nenhum ser um espaço onde você humilha, onde você diminui, onde você faz com que a criança muitas vezes odeie a escola, né, pelo simples fato de ter que ir para a escola. A escola não é isso. A escola é um lugar para ser alegre, para ser feliz, para ser de abrir os olhos, sabe? Para o mundo, para a vida. Então, dentro do que você me perguntou em relação aos estágios, a minha experiência, então é um combo que a gente faz de tudo que a universidade proporciona, mais o que é obrigatório dos estágios, para você se lapidar enquanto profissional e enquanto pessoa, porque ela transforma também enquanto pessoa. Se não está mudando algo em você, está fazendo pedagogia e você não está se transformando, opa, alguma coisa errada tá. Verdade. E é muito importante, né, vivenciar essa prática para poder melhorar também a sua postura, né, E e tudo. E não é só, Joyce, de prática de sala de aula, porque também tem o estágio de gestão. Sim. Também tem o estágio de gestão. E muitas vezes acontece de ter falar que nem meu sogro, né? Eu acho engraçado quando ele fala, tem parceiro, né? Que é o parceiro, né? É o jeitinho dele, que ele é do Nordeste, que é o parceiro, né? De ter algum conhecido, um parceiro, uma parceira que é diretora numa escola e pede para assinar de forma antiética, que a gente tanto aprende a questão da ética dentro do nosso trabalho, né, enquanto profissional, e pedir simplesmente para assinar um estágio. Não é assim. O estágio ele está justamente sendo ofertado para que você conheça aquilo que você vê na teoria, na prática. Não existe teoria sem prática e prática sem teoria, elas são juntas. Então, só assinar o estágio, você está cumprindo uma tabela falsa, né? Quando você precisar de fato, e aí? Então, assim, dentro da educação, eu falo que eu passei por tudo. Então, eu fui estagiária, eu fui auxiliar de sala, eu fui inspetora de aluno. Aliás, eu comecei como inspetora de aluno, porque eu queria estar na escola. Eu fui inspetora de aluna, eu trabalhei na secretaria, eu estava grávida da minha filha e fui para a secretaria, porque eu não podia estar circulando muito. Sala de aula, e agora estou na coordenação. Eu estou coordenadora, mas não sou. Eu sou professora e eu tento o tempo todo deixar isso bem claro para mim. A coordenação, a gestão, ela é um cargo, né? Agora, eu não, eu sou professora. É a minha profissão, é ser professora. Muito legal. E teve algum professor que marcou essa trajetória dentro da Unital? Ah, você pode, vou ter que elencar, gente. Eu tenho muitos nomes. Seria injusto não colocar alguns aqui. Mas não tem como colocar no top 3, top um, né? No topo da pirâmide, a Tereza. Tereza de Moura Ribeiro.
Maria Tereza de Moura Ribeiro. Ela é uma pessoa que me inspirou desde. Ela nem me dava aula ainda, quando na pedagogia, ela passava, assim, no fim da sala, e falava assim: a nossa Malu Mader da Unital. Ela lembrava muito a Malu Mader, você não tem noção, há 10 anos atrás, 12 anos, a Malu Mader da Unital. A gente não tinha muito contato. A Tereza, ela é um poço de saber, é um poço de educação, de gentileza. Então, assim, é uma pessoa que tem muita sabedoria e um respeito imenso pela educação. Então, ela é uma pessoa que inspira e que marca. Tem outros nomes, mas a Tereza acho que é a que eu colocaria foi minha orientadora do TCC, né, que é o atual TG. No mestrado, sempre eu recorro para o colo dela quando eu tenho algo que está me prendendo e eu não estou conseguindo compreender. É para ela que eu corro e ela sempre, nossa, tá sempre com o telefone aberto, assim, nem a porta da casa dela, o telefone, a porta, de me cuidar para ir na casa dela, de me ajudar. Então, assim, é uma pessoa ímpar que soma muito na vida de muita gente, que por mais Terezas nessa vida. Eu concordo com você. Eu acho que assim, a Tereza me fez gostar de matemática, porque ela tem uma didática, né? Ela mostra que assim, a matemática não é um monstro que a gente pensa, e trazer Exatamente. isso para o aluno, né, é tão importante, porque já desmistificar isso mesmo, né? Mostrar que tem como você aprender brincando, jogando. Então, assim, Sim. realmente acho que ela é uma professora muito marcante mesmo. E ela entende o que a gente quer dizer, né? Então, no meu trabalho da, da graduação, foi exatamente sobre isso, brincando e aprendendo no ensino fundamental. Tem 82 páginas, foi pesquisa de campo, eu ia numa escola no Novo Horizonte, 3 vezes por semana, eu e uma colega de sala, que hoje é minha amiga, de passar Natal na casa uma da outra, e a gente montava e desmontava uma brinquedoteca, a gente levava as coisas da Unital para essa escola, para a gente, na segunda, quarta e sexta, para fazer a pesquisa. Então, nessa escola tinha crianças do quarto ano, que ainda não estavam alfabetizadas. E a gente fez um projeto de 3 meses, 3 vezes por semana a gente ia nessa escola, e a gente concluiu o nosso trabalho com estudantes já alfabéticos. A gente conseguiu com todos? Não, que eram muitos, e nosso tempo foi curto. Mas a gente conseguiu enxergar algumas lacunas que a educação tem, principalmente na escola pública, né? Que é tão carente de tantas coisas, né? E principalmente de afeto. E o afeto ele transforma. Então, você acreditar no outro. Muitas vezes as crianças estão na escola e o único abraço que elas recebem é do professor. O único olhar atento é do professor. Então, a bagagem que eles trazem, a mochilinha que eles trazem de casa, às vezes é muito pesada e as professoras às vezes não para olhar isso, né? E isso nem estou falando, eu estou falando de estudantes, vamos colocar típicos, né? A gente vai falar dos neurotípicos, então, né? Nossa Senhora, então nem se fala. Então, até com as famílias, né? Com as mães que também sofrem, né? Precisa de uma acolhida, que precisa de um abraço, precisa de um direcionamento. Então, tem que ter um olhar atento e sensível para esses estudantes que têm essas fragilidades na aprendizagem. Porque muitos não têm como pagar um acompanhamento com um psicólogo, com um psicopedagogo, com uma fono, e o único recurso que tem é a escola. E a escola precisa enxergar essas crianças, elas não podem ser invisíveis. Que legal, Valéria. Eu ouvi um pouquinho mais da sua trajetória. E nesse contexto, falando um pouquinho do seu desenvolvimento profissional, a gente queria saber como foi, né, o início da sua carreira, como foi essa mudança, né, de aluna para professora, para profissional. Hum, olha, é até engraçado, sabe, Maria Clara? Porque eu sempre fui de conversar bastante, né? Então, a minha filha estudava numa escola aqui em Taubaté, e sempre que tinha alguma coisa que eu queria entender, eu ia na escola, mas sempre de forma muito amistosa, não para criticar, não para questionar, mas para entender algumas coisas, né? E nessas idas de ir à escola, eu conheci a coordenadora, e a gente adorava conversar. Quase não gosto de conversar, né? A gente adorava estar conversando. E aí, a gente conversando e tudo mais, e foi bem no período que eu tinha ido, eu fui numa reunião com ela,
E tinha sido bem num período que eu tinha ido para o Rio Grande do Norte, que eu tinha ficado uma semana lá no Rio Grande do Norte para um congresso do PIBID, que eu fui para representar a universidade, que já contei para vocês. E aí, a minha filha, que se formou hoje, inclusive, colograu hoje, ela falava muito com a coordenadora de que eu estava fazendo pedagogia. E aí, um dia eu fui lá fazer uma conversa com um professor de química, não esqueço jamais disso. E aí ela me abordou e ela já tinha pedido para minha filha, falava, você mãe, se ela não quer mandar um currículo. Aí nessa conversa, ela me perguntou se eu tinha interesse, né? E eu estava me formando em pedagogia ali, já próximo do final do ano, era meados de setembro, mais ou menos, eu me recordo. E aí eu falei que tudo bem, que eu tinha interesse, né? Aí um belo de um dia, eu tô em casa e meu telefone tocou, ela me perguntando se eu podia enviar o currículo. Tinha uma vaga e ela queria fazer uma entrevista. Aí lá fui eu, né? Fazer a entrevista, mandei o currículo, tive que preparar uma aula e tudo mais. Levei uma aula para a Árvore das Possibilidades, que quase ninguém conhece, né? Eu levei a Árvore das Possibilidades, levei os blocos lógicos, as atividades bem lúdicas, bem dali, mão na massa mesmo, para fazer pensar e atrelando ela também com potência. Eu vou fazer uma atividade assim, né? Só que aí eu cheguei lá, eu achei que era só para apresentar. Eu tive que dar aula para eles como se eles fossem crianças. O professor, o dono da escola, a coordenadora. Nossa, eu fiquei tremendo. Mas foi, né? E aí, para minha surpresa, ela tinha me dito, a coordenadora, que eles fariam entrevista e depois eles entrariam em contato. Quando eu finalizei, o dono da escola pediu para eu esperar. Ela falou: Nossa, eu acho que ele gostou de você. E aí, ali mesmo, eles já falaram que eu tinha ficado com a vaga, porque a vaga era minha, se eu aceitava o desafio. Eu nem tinha ainda, gente, colado grau. Eu ia me formar em dezembro. Ela me ligou até acontecer tudo mais ou menos no mês de novembro. Foi. E aí acabou que eu iniciei nessa escola, fiquei por 5 anos nessa escola. Mas logo que eu entrei nela, uma semana depois, uma outra escola me convidou, porque minha outra filha estudava lá, pequenininha, na creche, me convidou e eu fiquei naquela, mas é um quinto ano, eu vou pegar um quinto ano e um segundo, eu acabei de me formar, e assim, e agora, né? Aí a Tereza, que é uma luz na minha vida, falou, você dá conta, você vai pegar. E aí eu assumi as duas escolas. Fiquei uma semana, só numa escola uma semana, e na segunda semana já iniciei nas duas escolas, era aula numa de manhã e na outra tarde. E aí a louca aqui também resolveu fazer uma pós-graduação. E fazia o PID. Então eu dava aula em duas escolas, fazia o PID com a Tereza, e ainda entrei numa pós-graduação. Falei, Tereza, eu não vou dar conta, mas porque a pós, eu ganhei da escola. Teve um sorteio e eu que fui a sorteada. Aí Tereza, você não pode perder, você vai fazer. Eu não vou dar conta. Vai, você vai dar conta. E aí fiz a pós-graduação. Então, assim, a minha inserção no mercado de trabalho, ela foi muito rápida. Não sei se é assim com todo mundo. Não sei mesmo, nunca parei para pensar, para pesquisar, mas a minha inserção foi muito rápida. Nas duas escolas, uma das escolas, se eu tivesse continuado, eu estaria lá, nas duas, na verdade, eu estaria lá até hoje. Uma eu fiquei por um ano, me arrastando a corrente, e já contei a história, acho que talvez na sala de vocês um dia. Acabei ficando por 2, mas com a corrente bem pesada, até porque eu já tinha pedido demissão, mas a diretora não queria me dar a demissão, queria que eu continuasse, eu acabei ficando pelas crianças, mas não caminhava a escola no mesmo ritmo e no mesmo ideal que eu. Por isso que eu não queria ficar. A gente precisa acreditar tanto na gente quanto no lugar que a gente está para trabalhar, senão não vai. Senão a gente vai dar murro em ponta de faca, é um termo meio esdrúxulo, mas é a grande verdade. E na outra instituição eu fiquei por 5 anos, somente saí por conta que eu entrei na escola que eu estou atualmente e
era de manhã, e nessa outra trabalhava à tarde, e aí veio para eu dobrar, para ficar integral, e aí eu acabei pedindo demissão. E eu me recordo que o dono falou, eu não tenho como brigar com essa escola em relação a tudo que ela proporciona, mas se você for e não der certo, você volta, porque a gente não tem como competir com ela. E graças a Deus eu tô até hoje em tempo integral. Então, assim, eu não flutuei muito por instituições. Então, eu criei uma certa raiz, né? E, assim, uma fala que eu sempre coloco, e já acabei de falar para vocês precisam, quando estiver na universidade, na escola, enxergar o que vocês enxergam dentro da questão da humanização. Não vai contra os princípios de vocês. Se vocês tiverem que lutar contra os princípios de vocês, vocês estão no lugar errado. Vocês vão adoecer. Então, vocês precisam estar de acordo com os princípios de vocês na instituição que acredita naquilo que vocês acreditam, para vocês não ficarem doentes. E, Valéria, agora pensando um pouquinho no seu projeto de vida, né? A gente sabe que é muito importante para a carreira do profissional, docente, e que ele abre novos caminhos, oportunidades. E você comentou, né, no início que você está fazendo mestrado. Então, qual é o seu projeto futuro, né? Porque hoje você está como gestora. Eu nem falava nesses termos, né, de projeto de vida, mas você já viu que o meu projeto de vida foi traçado lá, quase na maternidade, né? Meus pais não são professores, meu pai não era alfabetizado, meu pai tinha o 5º ano, não era alfabetizado, não, meu pai não tinha concluído a educação básica, a minha mãe que não é alfabetizada, tá? Então eu não tenho raízes assim, a minha tia é professora, minha mãe é professora. Não, não tenho. Foi o enxergar, de um florescer mesmo, de enxergar, de gostar daquele ambiente, daquele espaço. Então, desde lá, quando eu contei para vocês que eu ajudava meu irmão, que meu pai me chamava de professorinha, eu não tinha esse termo, mas já era meu projeto de vida, né? Então, aí a gente vem ao longo do tempo aí se preparando para estar sempre melhorando, se lapidando para dar o melhor de mim mesma para os meus alunos, né? Uma vez professora, sempre professora. Então, eu estou fazendo mestrado, sim. Eu almejo continuar sempre na educação. Tenho, sim, o desejo de ir para a universidade. Eu tenho muita vontade de trabalhar com formação de professores, né? Para matemática, né? Que é o mestrado que eu faço, Práticas Pedagógicas para a Equidade, é a linha 3 do mestrado do MPE da Unital. E trazer para esses professores essa matemática inovadora que eu conheço e que eu sempre trabalhei e que agora eu estou me lapidando cada vez mais com o mestrado. E tenho outros pensamentos também, né? Também sou psicopedagoga, eu atuei na clínica por um tempo, parei o ano passado por conta que eu assumi a coordenação, e aí eu parei. Então eu ia 2 vezes por semana para a clínica. Mas não sei se é algo que eu gostaria de retornar. Às vezes mexe um pouquinho comigo, um dia que eu sair da instituição que eu estou, eu vou para a clínica. Hoje eu consigo enxergar um outro caminho também. Eu acho que eu posso contribuir mais do que para um grupo reduzido dentro de uma sala de uma clínica. Eu quero contribuir quero ser multiplicadora mesmo, sabe? Multiplicar o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu venho aprendendo, e eu tenho muito a aprender ainda. Então eu penso em trabalhar no futuro aí, não muito longo, não muito distante, com formação. Então não sei como ainda, nem como, tenho algumas ideias, mas eu penso em fazer algo voltado para a formação de professores iniciantes, para trabalhar com a matemática inovadora. Matemática que mostre, que desconstrua que a matemática é difícil, como a Juliana falou, que a Teresa tirou esse medo de matemática, um monstro, que realmente não é. Ela tem um rótulo injusto, porque as fragilidades que muitas vezes saem da universidade, quem tem uma proximidade da matemática, tem mais facilidade para quando for da sala de aula, para trabalhar com a matemática. Mas a gente sabe que dentro da sala de aula da universidade, tem muita gente com traumas da matemática. Muitos traumas. E também tem muitas dificuldades com frações, também tem muitas dificuldades com trabalhar com polígonos. E vocês acham que isso não passa para o estudante que, quando está lá na sala de aula, lá na frente, que tem insegurança? Que não tem tanta certeza daquilo que está falando? E aí a gente enxerga também, não estou culpando, pelo amor de Deus, não é isso, tá?
Mas, como você perguntou desse projeto de vida, eu penso em trabalhar voltado para isso, para pessoas que estão se formando, que cumpriu o currículo acadêmico, mas que tem uma fragilidade com a matemática. É como se fosse uma clínica para sarar as feridas da matemática, vamos colocar assim, para trabalhar com esses professores, para que eles vá para o mercado, para a sala de aula mais seguro. Então, eu penso nisso também. Eu não sei qual vai ser o meu caminhar. Estou bem como eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo na escola que eu estou, mas também estou, lá que eu estou ficando velha, não sei, vou ser vovó já, hein, gente? É, mas acho que tudo tem também, assim, tem seus ciclos. Então, quando os meu ciclo se encerrar no que eu estou fazendo, onde eu estou, que todo mundo tem seu tempo, né? Seja pela empresa que vai um dia se desligar, ou se você decide se desligar, né? Tudo tem seu tempo. Aí eu vou buscar os caminhos que eu acredito que é esse de transformação, de ajudar as pessoas a enxergar a matemática de uma forma mais bonita. Acho que é isso. Muito legal. E eu penso que é isso, né? Independente de ser um novo ciclo ou não ser, né? Uma vez eu escutei e eu nunca mais esqueci, que a gente não pode perder o brilho no olhar, porque são muitos os desafios, né? Não é sempre que a gente vai ficar satisfeito, seja com o trabalho nosso ou com uma situação que a gente se depara, mas não perder o brilho no olhar, né? E eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. Eu sei que é uma correria, né, durante a semana difícil, mas obrigada por tudo que você compartilhou. Com certeza contribuiu para a nossa formação, enriqueceu, né, a nossa carreira docente, que falta tão pouquinho. Tá aí, ó, pegando já, né? Dá um frio na barriga, Mas é um mas é um bom. processo, né? E muito obrigada, Valéria. Imagina, eu que Esse foi agradeço. o nosso episódio de podcast, né? É o tema, fiz pedagogia, olha o que deu. É isso. Que delícia, né? É isso mesmo. E esse brilho no olhar que você está falando é o brilho de quando você puxa de dentro de si essa essência que a gente falou, sabe? Então, quando você acredita no outro, a gente precisa acreditar no outro. Quando a gente acredita no outro e vê o outro se desenvolvendo, a gente faz com que esse brilho se renove o tempo todo no nosso olhar. Porque a gente vai chorar junto, vai limpar aquela lágrima e vai ter um novo para a gente chorar junto de novo, porque a gente está atingindo o nosso objetivo. Então, esse brilho é o brilho da essência. Então, não deixe nunca a essência de vocês se perder por conta de um ambiente que vocês estejam, tá? Lindo. Obrigada, Valéria. Imagina. Muito obrigada. Muito Eu que obrigada, agradeço. Valéria.